quando você está só, muitas vezes os problemas vêm sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua vida, e a única coisa que você pensa é em parar. Quando o problema vem, você quer estacionar, você fala assim: não consigo, não posso, não tenho capacidade. Aí Jesus olha para você e fala assim: mas quem disse que é você? Eu estou sobre você. Não há uma cruz tão pesada na nossa vida, a ponto de ele dizer assim: se vocês querem vir logo após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo assim: se você está achando que a sua cruz é pesada, é porque está precisando mudar algumas coisas na sua vida. Quem faz o fardo sobrecarregar sobre nós somos nós mesmos, com decisões, com ações, com atitudes. Está difícil? Agradece. Porque se você está tendo a possibilidade de passar por uma situação difícil, é porque Ele quer te ensinar algo. Os planos de Deus não são planos de morte, não são planos de destruição, são planos de ensinar você a ter maturidade. E o que é ter maturidade? O que é viver o propósito de Deus? Coloca para mim Malaquias 3:10. Antes de nós ler esse texto, vou convidar você a orar pela vida do nosso apóstolo, amém? Convido você a ficar de pé no seu lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida do sacerdote dessa casa. Nós apresentamos a vida, Senhor, nome a qual o Senhor escolheu para fazer a diferença sobre essa geração, Pai. Nós sabemos que muitas vezes nós tentamos compreender os seus planos, mas diante de tudo isso nós confiamos em Ti. Nós sabemos que as Tuas mãos estão sobre a vida dele, Pai. Nós sabemos que a Tua presença está sobre a casa dele. Eu sei que muitas vezes os nossos questionamentos é por quê, e o Senhor só quer que nós possamos confiar em Ti. E aqui nós estamos dizendo que nós confiamos em Ti, Senhor. Mas se há uma possibilidade de o Senhor essa noite, se há uma possibilidade de o Senhor puder nos ouvir, e claro, se for da Tua vontade, que haja sobre a vida dele a existência da cura. Nós sabemos que nós não estamos vivendo pelo tempo do Cronos, nós estamos no Kairos, e tudo depende do Teu tempo, Senhor, tudo depende da forma qual o Senhor quer fazer, e nós não estamos questionando isso, não, Senhor, que seja feita a Tua vontade, mas diante de tudo isso, o Senhor tem nos ensinado que quando uma igreja se reúne em um propósito, em oração, ali o clamor alcança o trono. Então aqui nós estamos reunidos, Senhor, como igreja em um só propósito, pedindo para que o Senhor faça acontecer. Vai, Senhor, vai agora à noite, visita. Vai, o Senhor visita no íntimo, no profundo, Deus, para que não seja um remédio paliativo, mas para que nós possamos testemunhar o milagre, Pai. O de repente, Senhor, que o Teu de repente esteja presente sobre a vida do apóstolo essa noite, em nome de Jesus. E aquele que tem concordância, diga amém, diga glória a Deus, aplauda o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, pode se assentar. Malaquias 3:10 diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. E ponha-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão aonde guardá-las. Há um propósito sobre a igreja de Cristo. Eu costumo dizer que o ser humano, ele passa por dois momentos de conversão. A primeira conversão é justamente saber quem é o Senhor, se Ele é suficiente, se basta a presença dEle apenas. E a segunda conversão é quando nós já estamos na presença de Deus, mas ainda nós temos algumas limitações. Tem pessoas que vivem por muitos anos o Evangelho de Cristo e ainda não entendeu, talvez, sobre um princípio. Deixa eu te ensinar uma coisa. Para esse tabernáculo hoje está aberto, há uma necessidade automaticamente física que eu falo financeira, para que se mantenha as portas abertas.
Hoje ainda a família Betel não tem a sua sede própria, mas vai ter. Enquanto nós não temos, enquanto nós estamos no tempo do Senhor, nós precisamos entender que, para que nós possamos estar aqui hoje, essa noite, adorando o santo nome do Senhor Jesus, há uma necessidade de uma conta de água, uma conta de luz, a necessidade de um aluguel. E nós poderíamos estar aqui hoje, dizendo para vocês se talvez o Senhor nos desse a condição de dizer assim, ó, ensina apenas o princípio e deixa que os demais eu vou capacitar vocês para fazer. Eu sempre pedi para Deus isso. Falei assim, Senhor, se o Senhor um dia nos dá capacidade, sabe? Acho que tudo vai ser diferente. Só que muitas vezes ainda a gente se perde no meio do caminho. Alguém já ouviu falar do homem chamado Judas? O Iscariotes? Já ouviram falar de Judas? Quem era Judas? Discípulo de Jesus, amém? Qual foi a ação de Judas sobre Jesus? A traição, não foi? E uma vez eu perguntei para Deus em minha oração, eu falei assim, Senhor, não é possível que um homem que o Senhor tenha levantado como teu discípulo não tenha uma qualidade durante toda a vida dele. E aí Deus me respondeu assim, você está dizendo que pelo simples fato de um homem ter me traído e ter me carregado ao propósito, que não há qualidade? Sabe onde eu encontrei a qualidade de Judas? Que Jesus não colocaria um discípulo na sua mesa para cuidar das finanças se ele não fosse de confiança. Tem alguém aqui? A qualidade de Judas talvez é a qualidade que eu e você ainda hoje não temos. Quando ele estava lá no Getsemane, Jesus, a ponto de ser preso pelos soldados, Judas ali liderando uma equipe de soldados, quando chega próximo, ele fala para os soldados assim, eles perguntam, como que eu vou saber quem é Jesus? E aí Judas fala assim, vou dar um beijo, porque naquela época todos eram muito parecidos. Eu vou dar um beijo e aí você vai saber que ele é Jesus. E quando Judas dá um beijo em Jesus, Jesus profere uma palavra que ali para mim se resume à qualidade de Judas, que talvez eu e você, por muitos anos de ministério, não temos. Jesus fala uma palavra para Judas, e ele não é irônico. O que Jesus fala para Judas? Amigo. Judas foi o traidor, mas era um amigo. Sabe o que eu estou tentando dizer para você? Que muitas vezes nós traímos os princípios que o Senhor tem nos deixado. Hoje, a necessidade da casa do Pai, talvez se fosse para ser exposta em números, você olharia e falaria assim, poxa, quer dinheiro? Não, a igreja não precisa do dinheiro. Porque desde o momento que essa igreja foi gerada no coração do Senhor, ela foi gerada por fé. E até hoje, nós seguimos não por aquilo que vemos, mas pelo que cremos. A fé sustenta esse lugar. Tem alguém aqui? Só que a fé é onde? Onde nós estamos depositando a nossa fé? Onde nós estamos crendo? Onde nós estamos andando? Qual tem sido o nosso manual? Falar sobre dízimo com uma igreja, muitas vezes, talvez, que ainda não ganhou a nomenclatura de amigo, é difícil. Porque se uma pessoa hoje batesse na porta da tua casa e dissesse para você assim, ei, estou precisando de um dinheiro, você consegue me emprestar? Tem alguém aqui que já emprestou dinheiro para alguém e nunca mais recebeu? Levanta a mão. Gente, estou horrorizado agora. Deixa eu perguntar de novo. Tem alguém que já emprestou dinheiro para alguém e... Calma aí, deixa eu terminar de falar, o pessoal já está. Tem alguém? O Mike falou, eu dei, porque já não devolve mais, então eu já dei, né? Vou perguntar de novo. Tem alguém aqui que já emprestou dinheiro para alguém e nunca mais recebeu? Tem alguém aqui que já pegou dinheiro emprestado e nunca mais pagou? Tá vendo agora, pessoal? Aqui não tem ninguém. Você está entendendo? Quem está entendendo? Então paga o banco que está te ligando. Tem alguém aqui? Pastor, não estou devendo ninguém, estou devendo o banco. Está devendo. Tem alguém aqui? Eu já vi gente falar assim, eu prefiro dever os lugares do que as pessoas, porque as pessoas a gente encontra lá na rua, elas cobram. Os lugares só cobram a gente por telefone. Tem alguém aqui? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Sabe por que muitas vezes a sua vida está difícil?
Não está atrelado a isso aqui não. Sabe por que muitas vezes a sua vida está difícil? Porque como que Deus vai me colocar no muito se eu não sou fiel no pouco? Entendeu nada? Deixa pra lá. Você está almejando tanto alcançar uma posição, um lugar bom, ter uma boa vida financeira, mas não consegue ser fiel nem naquilo que não vale nada. É fácil dar dízimo de 20 reais. Eu quero ver você dar dízimo de 20 mil. Sabe por que Deus não te dá 20 mil? Porque você não dá dízimo nem nos 20. Por que Ele vai te dar 20 mil? Sério, gente, vocês acham que Jesus está tão maluco a ponto de dar para você uma autoridade que você não sabe administrar? Você está entendendo? Se você não consegue organizar financeiramente a sua vida, como é que você vai organizar as finanças que o Senhor tem confiado sobre ti? Eu tive uma vida financeira horrível, horrível. Dividido por 4 fica mais horrível ainda. Eu, pastora Carlene, mais 2 crianças, horrível. E uma vez o apóstolo chegou em mim, aquela palavra ali, no momento em que ele me disse, gerou uma ferida no meu coração, que eu falei assim, não aceito. Só que depois o Senhor falou assim, mas peraí, você não pediu para ele falar? Ele falou, não foi ele, fui eu que falei. Ele olhou para mim e falei, eu fui chorar para ele, né? Tá difícil, apóstolo. Isso, tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando isso. E aí ele olhou para mim e falou assim, é porque você é um péssimo administrador financeiro. Eu, não. Dentro de mim, não, sai, não. E por aquilo ele ficou por muito tempo. E eu olhava para a minha vida, para o meu cenário financeiro. Eu falei assim, mas tá horrível mesmo. Mas eu não sou tão ruim assim, é porque as coisas não estão vindo para mim. Eu não sou um péssimo administrador, é que o dinheiro não vem até mim. E eu tomei posse, não dessa mensagem, mas eu precisava pegar aquilo que estava me gerando uma dor para fazer com que eu pudesse amadurecer naquilo. E aí sabe o que eu precisava fazer? Me organizar. O que falta na nossa vida é disciplina. Quando a gente não tem disciplina, a gente sai agindo de uma forma totalmente aleatória. Tem gente que não pode ter 10 reais na carteira, porque se passar em frente ao açaí, compra o açaí. Eu dei uma vez uma palestra de um curso administrativo que eu estava dando aqui na igreja. Alguém lembra? Quem estava nesse curso aqui? Dei uma palestra uma vez, peguei uma nota de 10 reais ou de 20, peguei um carimbo, carimbei a nota e falei assim, durante todo o processo do curso você vai trazer essa nota aqui. No segundo dia a gente já tinha gastado. Ali era o Senhor me ensinando, dizendo assim, sabe por que você não consegue ter uma responsabilidade financeira? Porque o que você vê você quer comprar. Só que você não consegue se organizar para cumprir princípios. Tem alguém aqui? Tem gente que é compulsiva. Eu quero. E se tiver que vender para ter, vende até a mãe. Por que você não faz esse sacrifício para você se organizar financeiramente na vida espiritual? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Quando você cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Ele me prometeu há muitos anos atrás. E eu falei assim, não vou desistir. Vou persistir. E o Senhor tem nos dado e tem nos agraciado com tanto amor, com tanta presença. E eu não falo sobre vida financeira não, porque a nossa vida financeira não é boa não, gente. Eu falo sobre você ter dependência de Deus. A palavra rema do mês passado é permanência. Permanecer aonde? Permanecer em quê? É simples. Quando nós permanecemos na videira, a videira todos os dias nos faz dar frutos. Temos que permanecer com a presença, amém? Que hoje o Senhor possa tocar na sua vida. E não tocar de uma forma onde você está falando assim, meu Deus, é tudo que eu tenho. Não, nem vou contar para vocês aqui sobre a história da viúva pobre, não. Eu prefiro contar para vocês o seguinte, a Bíblia diz, quando você for entregar a oferta, venha com alegria. Alegria de poder dizer assim, eu sou um ajudador da minha casa, eu sou um mantenedor da minha casa, eu sou aquele que auxilia nas finanças da minha casa.
Se essa casa permanece com as portas abertas, é porque Deus está dando condição para a gente permanecer com a porta aberta. Quem está entendendo? Da mesma forma que eu um dia fui tocado, eu estava na lama, e o Senhor continua fazendo pela minha vida até hoje. A nossa missão é permanecer trazendo pessoas que estão na lama para que sejam tocadas pelo amor de Cristo até os dias de hoje. Por isso, não haja com caridade, haja com alegria. Pode passar os envelopes, por favor. Passe os envelopes. Vou ministrar algo muito rápido para vocês hoje, amém? Acredito que até as 10h30 eu termine. 3 pessoas, estão me olhando assim, ó. Hoje estamos com um pedacinho. Um pedacinho não, porque o Wagner é grande. Estamos com um pedação do Goiás aqui. Eu estou abrindo uma Bíblia aqui e eu quero abençoar a vida do Wagner, cara. Para você de presente. Alguém me arruma outra Bíblia, por favor, aí? Eu precisava tirar essa Bíblia aí, não tem como. Cleito, cadê o Cleito? Aqui, isso, pode aí. Aí, ó, essa aqui. Quando eu terminar de ministrar a palavra, eu vou abençoar a vida de alguém com essa Bíblia aqui, amém? Eu não vou nem tirar do pacote para você, não, vou tirar sim. Nem para você, vai. Tá vendo que a Bíblia é nova? Eu vou te entregar. Me ajuda aqui, Cleitinho. Amém? Enquanto Deus nos dá condição, né, Cleito? A gente vai distribuir Bíblia. Vamos distribuir Bíblia. Tinha culto que a gente dava 5, 10, 15 Bíblias, não era? A gente vai continuar distribuindo Bíblia, amém? Passaram os envelopes, fique de pé. Quero fazer minha oferta também. Glória a Deus. Oremos. Senhor, somos gratos diante de Ti, Pai. Não estamos entregando a Ti um valor em espécie essa noite, não. Estamos entregando um fruto de alegria. Um fruto, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos ensinado por muito tempo. Que essa alegria, Senhor, seja contagiante sobre a Tua casa, sobre a Tua igreja. Que essa alegria, Senhor, possa nos render ainda mais a permanência da nossa vida diante de Ti. Que essa alegria, Pai, seja exposta diante do céu e que ela não permaneça como um pesar sobre as nossas vidas, não. Que seja, Senhor, o fruto do arrependimento. Que nós estejamos entregando sobre Ti nesse momento, não o que nos sobra, Pai, não. Que nós estejamos entregando nesse momento aquilo a qual nós estamos felizes. Porque se hoje nós temos alguma renda financeira, é porque o Senhor tem olhado para nós, é porque o Senhor tem enxergado nós aqui, o Senhor tem nos capacitado, tem nos dado sabedoria, o Senhor tem nos entregado o melhor. Mas o melhor não é o dinheiro, Pai. O melhor é estar diante de Ti, o melhor é estar na Tua presença. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e que nós permanecemos buscando o Teu reino, e nós sabemos e não estamos preocupados com aquilo que será acrescentado, porque a Tua presença nos basta, Senhor. Que o Senhor permaneça crescendo sobre nós, sobre a Tua casa, sobre a Tua igreja, que não falte o alimento sobre a mesa dos Teus filhos, que ali a prosperidade possa reinar e a paz que excede todo entendimento esteja presente sobre essas casas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é suficiente, em nome de Jesus. Pode trazer sua oferta aqui.
Acho que é só afastar um pouquinho mais para trás aqui. Aí, acho que melhorou. Pronto. Glória a Deus, amém? Ainda tá. Rapidinho, livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Se eu tivesse que dar um tema para essa palavra, seria... Não tem tema. É isso aí. Amigos. Tem alguém que tem amigo aqui? Quem tem amigo aqui? Eu vou perguntar de novo. Quem tem amigo aqui? Quem tem irmão? A palavra de Deus diz que tem amigos que são mais chegados que... Só que a gente descobre quem é irmão quando a gente está passando pela dificuldade. Você sabia disso? O irmão só vem quando você está passando pela prova e ele está ali do teu lado. Não sou eu que estou dizendo, não, é o que a Bíblia diz. Eu preciso entender que o melhor amigo que eu tenho hoje é o Espírito Santo de Deus. Quando eu entendo e compreendo que essa posição não pode ser ocupada por ninguém mais, eu passo a compreender que as minhas ações elas devem mudar e devem ser semelhantes às ações do meu amigo, o meu amigo Espírito Santo. No livro de Marcos, no capítulo 2, no versículo 1, está escrito assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, está a mesma versão ali, Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles pregavam o quê? E eles pregavam o quê? E eles pregavam o quê? O que estava acontecendo aqui? Uma célula, uma casa de paz, só o Cleito. O que estava acontecendo aqui? Uma casa de paz. Gente do céu. Eu não quero fazer célula, não. O que estava acontecendo aqui? Uma célula. Alguém aqui tem se tocado numa célula, eu creio em nome de Jesus, amém? O que estava acontecendo aqui era uma célula. E quem estava ministrando a palavra? Jesus. Só que o que muda desse dia para os dias de hoje é que nas células quem deve permanecer ministrando é Jesus. Tem alguém aqui? Mas olha o que aconteceu aqui, 3. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por quantos homens? Quantos homens? Quantos homens? Versículo 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura ou o telhado do lugar onde Jesus estava, pela abertura do teto. Baixaram uma maca em que o paralítico estava deitado. Versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no último: por que este homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados, senão somente a Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito que estava pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: o seu pecado está perdoado? Ou dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ali Jesus quebrou todo o sistema, irmão. Falou: agora vou meter a marreta nisso aqui para acabar com tudo. O que está acontecendo nos dias de hoje? Ali havia uma célula onde a palavra está sendo ministrada pelo próprio Cristo. E no meio dessa célula, algumas pessoas descobriram que o homem a qual ministrava essa palavra era nada mais, nada menos que o tal do Messias, a qual estavam acostumados a dizer. O próprio Filho de Deus. E aí é onde vem sobre a nossa vida um entendimento que a casa, quando ela tem um propósito,
aonde a palavra ela vem carregada de autoridade e de poder, até o paralítico sai andando naquele lugar. A questão é justamente essa, que num ambiente como esse, num cenário onde Jesus está sobre ele, muitas vezes nós queremos questionar: quem é esse homem? Quem ele pensa que é? Para dizer para esse homem que está paralítico para levantar e andar. Muitas vezes nós achamos que nós estamos na posição do líder, na posição daquele que frequenta, daquele que recebe, daquele que entrega, mas na verdade nós estamos na posição desses mestres da lei, da religiosidade. Estamos na posição daquele que, quando você recebe uma missão dizendo assim: ó, você vai para uma casa para receber ou para compartilhar a palavra para alguém, e aí você já pensa assim: não quero, por quê? Porque é peso, é fardo. Responsabilidade nos dias de hoje para mim não dá, porque eu já tenho muitas atreladas na minha vida. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? E o que é responsabilidade a você? A Bíblia fala que a nossa vida é como um sopro. Hoje eu estou aqui, talvez alguns milésimos de segundo eu não esteja mais. E o que você tem feito com esse tempo que você ainda tem da vida? O que nós temos feito? Aquele homem que estava ali acessando através de uma maca, ele tinha uma deficiência. Qual era a deficiência dele? A falta do movimento das pernas. Ele não se movimentava nas pernas, ele não andava, ele não ficava de pé. Tem alguém aqui? O problema é que nos dias de hoje, nessa geração, talvez a deficiência física tenha sido a das menores para a nossa vida. Nós temos adquirido deficiências no meio do trajeto da nossa vida, e tem sido mais na mente, na alma, do que no corpo. Quando a deficiência que assumiu o controle da nossa mente, do nosso coração, automaticamente, em resposta a isso, vem algumas enfermidades sobre a nossa carne. Vem algumas enfermidades a qual nos fere. Vem algumas enfermidades a qual tenta nos parar. Enfermidades que vão tomando uma proporção de uma forma generalizada. Tem pessoas que ela não tinha, mas talvez pela pouca sabedoria que ela tem na mente, de querer entender o processo das coisas, ela assume e tome posse daquilo. Diz assim: eu tenho. O que você tem? Eu tenho esse problema, eu tenho um problema cardiovascular, eu tenho problemas de dores de cabeça, eu tenho enxaqueca, eu tenho tudo aquilo que tem na família do It. Está na hora de você começar a dizer que você não tem mais. Porque tem muitas doenças que assumem a nossa vida por aquilo que pensamos, muitas vezes nós nem temos. Tem pessoas que automaticamente elas estão se autodiagnosticando. Como? Eu estou com uma dor de cabeça, vixe, deve ser isso. Alguém já viu a gente assim? Está cheio de médicos sem diploma hoje. Você fala para a pessoa: estou com uma dor de barriga. Já sei o que é. O que foi? H1N1. Mas você fez o exame? Não, eu sei. Eu também estava na semana passada, irmão. Talvez tenha sido algo que ele comeu de errado. Tem alguém aqui? Nós conseguimos identificar nas pessoas, talvez quando ela tem uma enfermidade no corpo, mas tem pessoas que têm dificuldade de identificar isso quando a pessoa está com umas deficiências na alma. O problema naquele homem era a falta do movimento das pernas. Ele conseguia chegar até essa célula? Ele conseguia chegar até essa casa? E do que ele precisou? A palavra rema para o mês de junho, sei que começa amanhã. Tem aí já? Coloca para mim na tela. Efésios 4:2. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com... Olha aí. Eu vou parar aqui, não vou ler mais de novo. Acho que até aí tá bom. A Bíblia está dizendo para mim fazer como? Com humildade, mansidão e paciência. Se eu tiver humildade, mansidão e paciência, eu consigo suportar o meu irmão. Tem alguém aqui? Olha para o teu irmão e fala assim: nossa, o que está faltando às vezes dentro de você é justamente isso. Tem alguém aqui? Tem alguém barraqueiro aqui? Calma, gente, calma, gente. Eu só não, calma, não falei que é você. Só perguntei se tem alguém barraqueiro aqui. O barraqueiro já respondeu: não. Eu falei: tá bom, calma, tá bom, só perguntei se tinha.
Você está precisando viver um nível diferente na sua vida. Um nível onde o amor possa sobrepor qualquer outro nível sobre você. A Bíblia diz assim, entre a paz, a esperança e o amor está acima de todos eles. Significa que eu devo viver a minha vida com amor. Está tudo bem? E o que é viver a vida com amor? É eu saber viver e compreender o meu irmão. Tem alguém aqui? Quem tem dificuldade de relacionamento aqui? Não levanta a mão. Quem tem dificuldade de relacionamento aqui? Tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento às vezes com si mesmo. Tem pessoas que não conseguem conversar, tem pessoas que não têm paciência. Tem pessoa que quando vê outra pessoa chegar, fala assim, meu Deus do céu, está chegando, está vindo, sai, que está vindo. Já viram gente assim? Enquanto você não aprender, Deus vai continuar mandando essas pessoas na sua vida. Ele não está mandando para tentar destruir você, está tentando para te ensinar. Tem alguém aqui? Pastor, mas é que tem umas pessoas aí que eu vou te contar uma coisa, viu? Zera todo o fruto do Espírito da minha vida. Mas é justamente para isso que Deus faz essas coisas. Como assim? Porque a Bíblia, ela quer dizer assim, ó, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E onde está o seu tesouro nos dias de hoje? Talvez nós estamos diante de um culto aonde a unidade ainda não se faz presente de uma forma visível. Estamos diante de um culto aonde a mensagem que está sendo compartilhada está dizendo assim, ó, havia um paralítico que não andava. Qual que era a deficiência dele? A falta do movimento das pernas. Só que ele tinha algo dentro dele, que ele precisava ver Jesus. Só que ele não conseguia chegar até Jesus. Por quê? Porque não se movimentava. Aí é onde entra Efésios. Eu preciso saber a conviver com as pessoas. Conviver não é aceitar o que ela diz para mim, mas é compreender que ali eu estou para ser ouvido a ela. Tem alguém aqui? Vai ter situações na sua vida que você só vai precisar ouvir, irmão. Porque o que a pessoa precisa fazer é só falar. Tem alguém aqui? Você pode ter um dia ruim, mas se você tirar de dentro de você aquilo que está dentro de você, você vai ver que o espaço que vai permanecer vai ser o espaço do Espírito Santo. Você só precisa falar. Tem alguém aqui que fala sozinho? Não, vou perguntar de novo. É só o pastor aqui é doido. Tá bom, vamos lá. Tem alguém que fala sozinho, além de mim? Ufa, glória a Deus. Esses dias eu estava voltando do trabalho, eu estava indo buscar o carro na rua de cima do trabalho, de terno, de gravata, tudo, né? Social. E eu falando comigo mesmo. Aí passou uma senhora, tá tudo bem, moço? Só um minutinho. Nem tinha nada no ouvido. Falei, a mulher vai beber de terno, vai achar que eu sou doido. Eu falando comigo, e eu falava alto. Eu não estava, sabe, em pensamento, estava falando mesmo comigo. E a moça, quando ela parou para falar assim, tá tudo bem. Aí eu falei assim, gente, estou falando sozinho. Eu falei, só um minutinho, fala, senhora. Tem que saber sair da situação, irmão. Eu acho que mais doido sou eu de fazer isso do que ela de pensar que eu estava com fone no ouvido. A gente precisa entender que a convivência com as pessoas é a maior faculdade que o ser humano tem nos dias de hoje. Você pode ficar durante 5 anos indo para uma sala de aula para tentar aprender, para ganhar um certificado, mas quem vai te ensinar não são as matérias, quem vai te ensinar são as pessoas. Como assim? Não é ensinando escrevendo numa lousa, não, é no dia a dia. O dia a dia você vai aprendendo, irmão. Aprendendo ao que você pode fazer e o que você não pode fazer. Que tem coisa que você olha e fala assim, cara, eu não posso fazer isso não. Eu vi meu irmão fazer, não deu certo, então eu também não vou fazer. Tem pessoas que já passaram por situações difíceis e a única coisa que ela quer ensinar para você é que para você não ir por esse caminho. Não vai não, esse caminho é difícil, é doloroso, esse caminho, sabe, você vai encontrar muitos espinhos, vai por esse. Faz dessa forma. Estamos vivendo diante de uma igreja que nos dias de hoje, nós estamos tendo preguiça espiritual de querer levar a palavra às pessoas. E nós atrelamos a isso as responsabilidades da nossa vida. Só que eu só tenho vida quando eu tenho responsabilidade com Cristo.
Porque quem me dá vida é o sopro do Espírito Santo. Se eu não luto todos os dias para Ele permanecer em mim, qual o propósito de eu estar aqui? Se eu não luto todos os dias para que a presença possa assumir o controle dos meus dias, para que eu estou aqui? Nós costumamos a dar mais audiência para os nossos problemas do que para a presença de Deus. Eu quero que você seja muito verdadeiro. Mas quantos aqui, quando está passando pelo vale da sombra da morte, lembra de Cristo? Você está entendendo? Lembrar não significa estar. Muitas vezes o vale da sombra da morte só vem sobre o teu caminho para você saber que você está na rota errada. Está difícil? Volta para o caminho certo. Nada é por acaso. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há um propósito debaixo do céu para todas as coisas. E qual que é o propósito? É confiar em Deus. Não é eu tentar entender o que Ele está fazendo, é eu viver o que Ele está fazendo. Que seja uma situação boa ou que seja uma situação ruim, mas que eu viva e de uma forma abundante sobre isso. Que eu possa entender que o vale vai ser a faculdade, e a alegria vai ser o momento onde eu posso olhar para dizer assim: Senhor, eu não merecia, mas obrigado. Não temos méritos, temos responsabilidades. Qual responsabilidade? Vou começar a ministrar agora, tá pronto? Tá pronto mesmo? A Bíblia no livro de Marcos, ela está ensinando para mim e para você, de que 4 homens viram a necessidade de um homem que não tinha o movimento das pernas. E eles ouviram dizer que Jesus estava numa casa ministrando a palavra. Só que nessa casa havia tanta gente, que a porta da casa estava lotada de pessoas. Isso significa que o acesso para essa casa estava totalmente dificultoso, porque todo mundo queria ouvir o que estava sendo ministrado. Só que aqueles homens pegaram um homem numa maca, em unidade, segurando aquele cara que não tinha movimento das pernas, está dizendo assim: ó, qual que é a nossa missão? Colocar você para dentro daquela casa. E como que a gente vai fazer isso? Pela porta. Só existe um lugar para entrar ali, qual que é a porta. Quando eles se aproximaram próximo dessa porta, a porta estava o quê? Lotada, cheia de pessoas. E sobre essa porta havia 2 tipos de público. O primeiro, os religiosos, e o segundo, a multidão. 2 públicos que estavam impedindo com que aquele homem pudesse chegar até Jesus. Quando eu leio essa mensagem, eu entendo que muitas vezes, talvez nós podemos estar na posição do paralítico, que não consegue ir até uma casa, receber uma oração. Talvez nós estejamos na posição do religioso, que está ali no culto semelhante a esse, só para criticar a palavra, ou para criticar o que está acontecendo nesse lugar, ou para falar do horário, ou não, peraí, porque tem gente que vem no culto não é para receber a Deus, vem para apontar defeitos. E o terceiro público é aquele que só segue Jesus para receber, mas não quer dar. Eu não sei qual dessas posições talvez nós estejamos vivendo. Não sei se a gente é aquele que está deficiente, que talvez seja mais provável, de falar assim: cara, por que eu não consigo alcançar a presença de Deus? Porque tem uma deficiência na minha alma que impede. Eu não consigo ter mais tempo para o reino do Pai. Eu não consigo ter mais tempo para as responsabilidades divinas. E quando isso acontece na nossa vida, é quando muitas vezes a gente, desde dar passos para frente, a gente entra no estado de apostasia. Nós não conseguimos nos movimentar para lugar algum. Nós só conseguimos ouvir e criticar. Eu recebi uma missão para fazer isso, não gostei, mas eu vou fazer. Eu recebi para chegar mais cedo, mas eu não gostei, mas eu vou. Deixa eu falar uma coisa para você. O paralítico só queria acessar Jesus. Ele só queria acessar Jesus. Ele só queria acessar Jesus. Mas ele estava impedido de fazer isso. Do que ele precisou? Bate no ombro do seu irmão. Fala para ele assim: está disposto a me ajudar?
Agora, tá bom, hein? Tá bom? Vou começar, tá bom? Vou voltar no início. Quem tem amigos aqui? As mãos já começou a baixar mais. Quem tem amigos aqui? Será que você tem amigo a ponto de levar você até Jesus? Ou você tem amigos que afastam você dele? O problema é justamente esse. O ambiente era uma casa. O palco daquele lugar era a palavra. O homem que estava levando era o próprio Cristo. Sabe o que significa isso? Talvez seja um ambiente semelhante a esse. Uma casa, um palco, a palavra. A questão é justamente essa. O paralítico estava sendo impedido de acessar porque a porta estava cheia de gente. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Aqui a porta está totalmente vazia, mas dentro das pessoas, não vou falar não. Melhor não, é culto de domingo hoje. Não, não é na semana, não. A apóstola falou que é culto da família. É da família, né, apóstola? Culto? É? O que impedia o paralítico de entrar eram as pessoas que estavam na porta, na frente do lugar de entrada. O que impede muitas vezes você de acessar Jesus são pessoas que estão na frente e não querem deixar você acessar. Você está entendendo? Você percebeu que, eu não sei se você é o paralítico, se você é a multidão ou se você é o religioso. O religioso é aquele que bate a mão no peito e fala assim: eu não preciso ir para o culto para saber quem Deus é. Eu imagino que nesse momento Deus abriu uma janela do céu e olhou e falou assim: precisa sim, porque nem eu sei quem você é. Mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu curei enfermos, Senhor, em teu nome eu levantei o paralítico. Jesus olha e fala assim: aparta-te de mim que eu não te conheço. Quem é você? Porque é fácil usar o nome de Jesus e a autoridade que Ele nos concedeu. O difícil é você ter o poder que Ele te deu. Eu preguei na última vez, eu deixei bem claro. Falar de Jesus é o quê? A gente está aqui, ministrando a palavra. Falar com Jesus é o poder que se estabelece diante dele sobre nós. Falar de Jesus não é difícil. A parte mais difícil é falar com Jesus. Estar no culto é difícil para muitas pessoas. Assumir a responsabilidade de pegar em uma ponta da maca para trazer alguém até esse lugar é difícil. É muito difícil. Não importa qual seja a forma que você faça. Não sei se você vai até a casa de uma pessoa, se você vai mandar uma mensagem no WhatsApp, não sei. São meios que você pode alcançar o Senhor. Tem alguém aqui? Eu recebi uma mensagem a semana passada e ali meu coração queimou tanto que imediatamente quando eu recebi aquela mensagem eu olhei para o céu e falei assim: Senhor, eu sei que há um propósito, Pai, eu sei que o Senhor está se estabelecendo diante dessa vida, dessa alma, e que o Senhor vai tocar sobre ela. Passou-se um tempo, falei com ela novamente e ali quando bateu o contato dela eu orei de novo, falei: Senhor, eu lembro que na última mensagem eu só falei para ele assim, eu falei: eu duvido. Meu irmão, você vai falar duvido para o homem? Tem alguém aqui? Esposas, pega essa. Menos a pastora Carlene. Fala duvido. Que o cara fala assim: eu vou provar que eu posso. Tem alguém aqui? O homem mexe no brilho. Eu vou provar que eu posso, irmão. Eu falei para ele: eu duvido. Sei ir para o culto. Seja bem-vindo à casa de Deus, viu, Mateuzinho? Deus abençoe sua vida, viu, irmão? Tá aqui. Nem precisava expor ele. Mas, cara, esse cara aqui, você não tem noção do início da minha trajetória. Oro segurando pela sua vida, viu? Creio no poder e na autoridade de Cristo. Talvez, no momento que ele me mandou a mensagem, eu era o homem que estava segurando a maca. E eu falei assim: Senhor, eu vou levar até o Senhor. Não importa qual seja o meio e a ferramenta que eu utilize, mas eu vou levar até o Senhor.
O paralítico, ele não anda. Ele precisa de quê? De ajuda. Tem pessoas aqui hoje que tem o movimento das pernas, mas não se movimenta. Só sabe caminhar com as pernas e fazer academia. Eu não gosto de fazer perna na academia, não. Tem mais algum homem que não gosta de fazer perna na academia? Todos. Eu acho que são sequelas, sabe? Você faz perna na academia, no dia seguinte você não anda. Não sei o que acontece, não anda. Eu levanto, eu falei, não é possível. Tem alguém aqui? Ei, ele não tinha o movimento, mas ele tinha a vontade de alcançar a Jesus. Como que um homem não tem movimento consegue chegar até Jesus? Com a ajuda de quem? De amigos. Quem tem amigos aqui? Está na hora de você começar a avaliar o seu ciclo de amizade. Começar a estudar se as pessoas que estão no seu ciclo, se elas estão ali para ajudar a levar você até Jesus, ou se elas estão ali para impedir você de alcançar Ele. Está na hora de você analisar o seu WhatsApp e olhar se algumas pessoas que dizem que são seus amigos, se é amigo mesmo a ponto de entregar a vida junto com você para estar na presença de Deus. Será que são amigos? Que amigos que você tem na sua amizade? Ou na sua amizade, no seu ciclo de amizade? Quem são os seus amigos? Quando eu me converti, os meus amigos diziam assim: vixe, é fogo de palha. É um mês, volta para o mundão de novo. Essa Bíblia aí é de nada. Alguém teve amigo assim? Alguém teve amigo assim? Pois é, nos dias de hoje, nós temos que continuar sendo os amigos. Qual que faz o quê? Que segura na ponta da maca. Eu vou levar você até Jesus. Fica tranquilo, eu vou levar você até Jesus. Os quatro pegaram a maca, chegaram na porta, olhou e falou assim: não dá. A Bíblia não fala que nenhum dos quatro desistiu. A Bíblia fala que eles tiveram uma ideia. Qual ideia? Se nós não conseguimos entrar pela porta, nós vamos entrar por onde? Por onde? Por onde? Quem gosta de altura? Se você, para fazer o seu irmão aceitar Jesus, tivesse que subir ali, quem subiria? E o restante? Eu não. Deixa ele conhecer Jesus de outra forma. Tem outros meios, pastor. Sabe qual o problema da humanidade nos dias de hoje? Que não quer correr riscos para apresentar Jesus para as pessoas. Qual o risco que aqueles homens correram de subir no telhado? A Bíblia não fala que nenhum deles era alpinista. A Bíblia não fala que nenhum deles tinha NR10. Acho que é NR10. A Bíblia não fala que nenhum deles era especialista em alturas. Não, a Bíblia fala que eles tinham fé. O que falta para você? Vou falar não. Vem comigo, Samuel. O que falta para você, irmão, sabe o que é? É você ter fé. Você não leva as pessoas até Jesus porque você não acredita. Jesus olha para aqueles homens e fala o que para eles? Por conta da fé de vocês. Da fé de quem? Da fé de quem? Da fé de quem? Meu irmão, o que você tinha de amigo para te levar para balada era assim, ó. Meu Deus do céu, meu irmão. Tem amigo que surge do nada na sua vida. Agora faz um resumo de amigos que te convidam para vir para o culto. Você está tão acostumado a convidar as pessoas que você sabe que você vai vir, que você não tem ousadia nem fé para convidar aquele que seja difícil. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Nós precisamos ser esses homens que seguraram a maca. Eles não enxergaram o obstáculo, eles enxergaram o quê? Eu vou levar você até Jesus. Não importa qual seja a forma, mas eu vou levar você até Jesus. A Bíblia fala que eles fizeram o quê? Pegaram a maca. Subiram onde? Subiram onde? Subiram onde? E ali fizeram o quê?
Não, agora, gente, é sério. Vamos, eu sou... Não, eu sou doido. Acho que essa é melhor. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Renato, vou conversar com o Renato. Ô Renato, como é que o cara subiu no telhado? A Bíblia fala que tinha escada? A Bíblia fala que tinha um acesso? Tinha um elevador? Alguém consegue imaginar junto comigo como é que esses caras subiram no telhado? Tem alguém aqui? Vem aqui, Mateus. Rapidinho, corre, Mateus, corre. Não, Mateus, pelo amor de Deus, Mateus. Falei, isso aqui é mais alto que o outro. Eu imagino, coisa na minha cabeça. Não foi isso não, rapaz. Gente, era só uma simulação. Gente, não, fica aí agora, fica aí. Agora eu vou fazer isso. Eu imagino, eu segurando o microfone, ele sai crescendo. Você viu, ó, olha como o sobrenatural de Deus faz. Segurei ele com a mão só. Viu? É porque, ó, uma coisa. Eu imagino que esses caras devem ter dado um jeito de chegar lá em cima. Mas que jeito? É fácil? Não faça. Não suba. Eu fazer ele subir. Como é que eu faço o paralítico subir? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? A minha mente, ela vai além, gente. Não sei vocês. Mas sabe como é que eu imagino? Eu imagino que um deve ter subido na cacunda do outro. Aí um subiu. Aí subiram o segundo. Aí estavam os dois lá em cima, lá embaixo assim, ó. E agora? Dá a mão do cara aí. Do que não anda. Cataram o cara pela mão aqui assim, ó. Tem alguém aqui? Mas eu vou devolver o cara de novo. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando ele desceu, que removeram o telhado, ele desceu com o quê? Então como é que esse cara subiu? Como é que esse cara subiu? Sabe o que eu estou tentando dizer para você? É que muitas vezes a gente está buscando resposta de uma coisa que Deus não vai mostrar para mim e para você. Porque se fosse para dar detalhe na Bíblia, ele tinha falado como esses caras tinham subido. Sabe o que Deus quer mostrar para mim e para você? Que se tiver 4 homens carregados de fé, não importa qual seja a forma que ele entre, eles vão chegar até Jesus. Ei, se você tiver fé de levar o teu irmão até a presença, ele vai chegar até Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Ei! Você está tentando estudar o meio? Eu fiquei tentando meia hora lá. Eu desenhei a casa. Eu falei assim, Senhor, como é que esse cara me chega lá? Aí sabe o que Deus respondeu para mim? Quando você está no sobrenatural, você alcança uma posição sem saber como você chegou lá. Entendeu nada, mano. Vou falar de novo. Quando você está no sobrenatural de Deus, você quer tentar buscar a explicação, Senhor, como eu estou aqui? Deus está olhando para você e está dizendo assim, não pergunte como, pergunte com quem, porque eu estou com você. Não importa qual seja a situação na sua vida, não importa o que seja que você esteja passando, eu estarei com você até os confins da terra. Fica aí. Desce não. Sobe aí, Cleiton, também. Estou com 2 amigos já, pelo amor de Deus. Aí. 2. Quantos amigos ajudaram o paralítico? Quantos? Quem tem 4 amigos aqui? Só isso? Pastor, um e mais ou menos. Um que está mais ou menos. É um que eu estou chateado com ele, que mandou mensagem e não gostei. Sabe o que a gente resume um amigo na nossa vida? Sabe o que a gente resume um amigo na nossa vida? A gente resume um amigo na nossa vida aquele que está do nosso lado no momento legal, tal. Mas na dificuldade muitas vezes ele não está. Ou talvez até ele está. Mas tem alguns momentos da sua vida que um amigo de verdade, por mais que ele não esteja próximo, ele está presente. Tem alguém que tem amigos assim? É aquele que quando você vê, você fala assim, cara, que felicidade de ver você. Tem alguém aqui? Porque tem outros que falam assim, já chegou fulano, meu Deus. Vou ter que colocar em prática a palavra de Deus, suportai-vos uns aos outros. A nossa missão não é apenas se esforçar para se manter a paz com todos. A nossa missão é viver em paz com todos. Isso é muito difícil. Só vive em paz com todos quem tem amigos.
Porque o amigo te ensina. Tem alguém aqui? O amigo te empurra. Tinha um irmão que estava ruim espiritualmente da vida, estava chateado, triste. E aí Deus tocou nos nossos corações e disse assim: ei, não era 4? Vai lá. Pegamos um violão. Mas tudo, ó a estratégia. Chegamos na porta da casa dele, falei assim, paramos, né? Desligamos o carro antes para ele não ouvir o barulho do motor do carro. Aí paramos, aí olhamos na janela, aí a gente ouviu o barulhinho de jogo. Eu falei, tá aí. Não tem como ele se recusar a dizer que não tá aí. Aí eu pego o violão. Aí a gente se juntou na frente lá. Gente, parecia uma serenata de amor espiritual. Pegamos o violãozinho e os meninos lá, né? Vai, começa a tocar qual? E eles ouvirão do seu amor. E a gente ficou cantando quase a música inteira e o cara não aparecia na janela. A música tem 16 minutos. Foi isso ou não foi? Não, o cara do violão já não aguentava. E aí, pastor, eu acho que vai sair não, mano. Ele falou, não, ele tá aí, vai sair. Nós temos fé para isso. Aí sabe o que ele fez do nada? Ele botou a cabecinha na janela e fez assim, ó. Nossa. Os caras vieram. Sabe o que eu falei para Deus? Eu falei assim, Senhor, é um ambiente perfeito. Ele saiu, a gente continuou adorando, a gente abraçou, disse o quanto ele era importante. Aí sabe o que eu pensei ali, Renato, naquele momento? Eu falei assim, para completar, para ser uma célula, só falta a comunhão. Aí estava passando o carro dos churros. Da tapioca. O carro da tapioca, ele não esquece, ó. Era tapioca, o pastor, era tapioca. Porque eu falei assim, só falta a comunhão para finalizar a célula aqui. Aí me vem a mulher, olha a tapioca. Eu falei, aí achou aqui. Samuel comeu 3 naquele dia. Falou que estava sem almoço, aí comeu 3. Você percebeu que a gente teve louvor, teve palavra e teve comunhão? Precisou só de uma organização. Qual organização? Que dia e que hora que a gente vai? O único que não sabia era o anfitrião. Mas a nossa missão era resgatar ele. Tem alguém aqui? Sabe qual foi a palavra que Deus me deu para ministrar aí naquele dia? A gente está mudando de prédio e vai precisar da sua ajuda. Foi? Foi ou não foi? Falei, irmão, você vai pregar para aquele que sabe o que é a palavra de Deus? Você quer ensinar ele? Coloca ele no grupo e põe a unidade dentro dele de novo. Aí, tá aqui, ó. Me mandou naquela semana 3 áudios de 57 minutos cada um. Não, eu juro que eu ouvi no time 2, porque não dava no 1. Eu não respondi não, né? Porque eu estava orando pela sua vida. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe que as pessoas estão precisando? De amigos. Acho que é tempo de a gente se juntar para visitar uma pessoa que está enferma. Não vai bater na cada apóstolo agora não, pelo amor de Deus. Nem cabe todo mundo lá. Quando eu falo enfermo, eu não falo só no corpo, eu falo na alma, muitas vezes no espírito. O que as pessoas precisam entender. Eu assisti um filme uma vez, não lembro o nome do filme, onde a mensagem do filme falava assim: as pessoas morrem quando elas deixam de se sentir importante. É justamente o que acontece nos dias de hoje. Quando a pessoa, ela sente a necessidade de ter uma pessoa ao lado dela, uma amizade, um amigo, e ela não tem, ela passa a entrar no estado de esmurecer a fé dela. Eram 4 homens, eu já estou com 2 aqui. Tem mais algum que se candidata aqui? Bora, vai, bora. Esse cara, meu Deus do céu, 5. Tem uns 5 agora. Tem uns 5 agora. Vou colocar os 5 aí. E tem um pequeno que está pensando se vem ou não vem. Falando, mano. 5, 6, 7, né? 6. Não, 6. Só não tem tamanho, mas tem um coração. É desse coração que Deus gosta. Eu subi no altar hoje, aí eu ouvi o Isaac chorando assim. Eu falei, isso filho, deixa a adoração. Ele, não pai, a guitarra tá pesada. Eu falei, poxa, meu.
Achei que você estava adorando, estava chorando na presença do Pai, você estava reclamando da guitarra, cara. Tá pesada, pai. Foi calma aí, Deus toca. A gente precisa de amigos. Amigos que nos levam para a presença de Deus. Amigos que nos faz permanecer na presença de Deus. Você sabe convidar todo mundo para ir comer um Big Mac. Mas faz quanto tempo que você não convida um amigo para visitar a casa de outro amigo? Do que se perdeu. Você parou para pensar que se você comprar um bolo, um suco, não faz o que a gente fez na casa do Alan não, porque, sabe? É porque o Alan, a gente preparou o cenário pro Alan, viu? Mas não vai querer tocar um violãozinho lá não. É só bater na porta lá e falar assim, ó, eu só vim te dar um abraço só. Só vim dizer para você o quanto você é importante para Deus. O quanto o Senhor precisa de você. O paralítico não tinha movimento, mas ele tinha o melhor que tudo ele podia ter. Que era o quê? Amigos. Nem sempre o movimento das suas pernas vai fazer você alcançar a presença de Deus, mas os amigos vai. Os amigos podem te levar a lugar que você não imagina chegar. Eles estão ali para te ajudar. Eles estão ali para te impulsionar. Hoje nós estamos vivendo diante da presença de Deus de uma forma tão gloriosa que nós precisamos compreender que quando nós estamos juntos, tudo acontece. Quando você está fraco, Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te coloca de pé. Ele fala assim, ei, o dia mal vem para todo mundo, mas fica tranquilo que é no dia mal que Deus vai ensinar você alguma coisa hoje para você. Pastor, mas que dia mal é esse que não passa? Faz 2 anos que eu estou nessa vida, fica tranquilo. Um dia para nós é 1000 para Deus. 1000 dias. Entendeu? Você está vivendo um, Deus está... Ixi, você está longe ainda. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de pessoas que nos impulsionam. Estamos com um palavreado network. Precisa de network. Você usa network só para o meio corporativo, porque você acha muitas vezes que a sua vida se gira em torno do teu trabalho. Tem alguém aqui? Eu preciso de network. Você precisa de Jesus, irmão. Porque sem Jesus, seu network não vale de nada. Ai, meu Deus do céu. Sem Jesus, você não alcança em lugar nenhum. Os 4 subiram no telhado. Segura aí que eu vou fazer vocês subirem lá em cima. Segura aí. Já estuda aí. Os caras subiram no telhado. E levaram o quê? Levaram só o cara ou a maca? Eu imagino lá em cima, ó. Lá em cima. A Bíblia fala, coloca lá pra mim, Milena. Eu sei que você não está preparado para isso, Milena, mas põe o versículo 6. Peraí, se é o versículo 6. Não, versículo 4. Ó, olha o que está escrito aqui, ó. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura de onde Jesus estava. E pela abertura do quê? Ó, chegaram lá no topo. Aí olharam e falaram assim, aqui não tem multidão, aqui não tem ninguém para impedir. O que está impedindo aqui de a gente acessar Jesus? Uma telha. Jesus. O que está impedindo? Sabe o que impede muitas vezes você de chegar até o altar? A sua cadeira. O que impedia aqueles homens de acessar Jesus era uma telha. O que impede você muitas vezes falar assim, não, eu estou bem aqui, porque se eu for lá na frente eu vou me expor, e eu não quero que as pessoas pensem que eu estou em pecado. Meu irmão, a natureza do homem ela é pecaminosa, e é por isso que todos os dias nós precisamos fazer com que ele cresça dentro de nós, para que nós possamos diminuir diante dele. Você está entendendo? Era uma telha que impedia. Sabe como é que eu imagino essa cena? Eu imagino os 4 assim, ó, fazendo assim, ó. Quando eles arrancaram aquela telha, meu irmão, que eles viram Jesus, eles devem ter abrido um sorriso. lá, ele mesmo. Tem alguém aqui? Só que deixa eu falar uma coisa. O paralítico estava onde? Estava onde? Quem está na maca de vocês aí? Não, vou precisar de um que esteja na maca, gente. Um olhando, não. Os caras põem a criança na maca. É sério isso? Não, e foi o pai. Vai lá, filho, vai você pra maca. Vai você pra maca, vai. Porque você é mais leve.
Deita aqui, o cara está na maca, vai. Rápido, gente. O cara que está na maca, deita aqui. Deita aqui. Quantas macas é agora, gente? Uma maca. A maca estava onde? Onde a maca estava? Quando eles tiraram a telha, quem viu Jesus? Quem viu Jesus? Quem viu Jesus? O cara da maca viu? O cara da maca não pôde ver ainda, mano. A Bíblia fala assim, ó, que quando Jesus olhou para aqueles homens, falou assim: tem alguma coisa acontecendo aqui. Jesus entendeu que o propósito daquele lugar não era a multidão que estava à volta dele, era a abertura do telhado que estava faltando. Meu Deus do céu. O cara da maca não pôde ver Jesus. Quem viu Jesus? Eu imagino que os caras olhou e falou assim: irmão, vai andar, hein? O que foi? Você tem que ver como o cara é bonito. Você tem que ver como ele fala bem. A Bíblia fala que eles desceram o quê? Desceram o cara? Desceram o quê? Baixaram o quê? Baixaram o quê? Agora você imagina se dentro desse grupo de 4 amigos tem um que está chateado com ele. Joga, não, só joga, Jesus, fica tranquilo. Joga, pode jogar que ele vai andar, Empurra que ele vai andar e Jesus está lá embaixo. Mas ele vai quebrar. Jesus arruma, pode jogar. Porque tem irmão hoje, tem amigo que está nesse nível. O que foi? Vou apresentar Jesus, não seja na porrada você, irmão, mas você vai conhecer Jesus. Vai, claro que você vai. De um jeito ou de outro você vai. Quando nós temos estratégias divinas, é só a gente confiar que Deus faz. Eles tiraram a telha. Eu imagino que aquele olhar de Jesus deve ter, sabe, falar assim: cara, não preciso de mais nada. Porque, olha o que aconteceu no 5. Faça 5. 5. Vendo a fé que eles tinham. Quem tinha fé? Quem tinha fé? Quem tinha fé? Quem tinha fé? Era o paralítico. Tem irmão que está trancado dentro de casa, que não consegue alcançar Jesus porque não tem amigo. Talvez a deficiência dele pode até travar ele dentro de casa, num quarto, no videogame, não sei onde ele está. Mas se ele tivesse amigo, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Recebe no coração isso. O que Jesus precisa essa noite é de pessoas ousadas para que tire a telha e fale assim: meu irmão, hoje você vai ser curado. Fica aí, levanta não. Fica aí. O problema é que os afazeres da nossa vida têm sobressaído do que qualquer responsabilidade do reino. Ninguém mais quer servir ao reino de Deus pelas responsabilidades de casa. Irmão, vamos fazer célula. Eu não. Sabe por quê? Porque Jesus uma vez, ele estava conversando e falou assim: lembra quando você agasalhou aquele homem que estava com frio? Lembra quando você deu de alimento para aquele que estava com fome? Lembra daquele que você trouxe para sua casa e guardou ele ali? Lembra do dia que o homem olha assim e fala assim: que dia que foi isso? Eu não lembro, Senhor. Aí Jesus responde assim: quando você faz pelos meus pequeninos, por mim você faz também. Sabe por que você não quer fazer célula? Sabe por que você não quer responsabilidade de reino? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Isso aqui não é lavagem cerebral não. Ou melhor, é lavagem cerebral sim. Está precisando limpar essa impureza, está na sua mente, que está impedindo você de pegar o teu amigo e descer lá dentro daquela casa para ver Jesus. Eu não quero, porque eu tenho responsabilidades. Até a hora que Deus falou o seguinte: tá bom, meu amigão, você estava na posição de amigo, mas hoje eu vou te colocar na posição de paralítico. Sabe por quê? Para você entender que ainda você deficiente, você precisa de alguém. Tá com o movimento das pernas? Faz acontecer. Porque a única coisa que Jesus faz é colocar outro no seu lugar, irmão. A pesquisa universal fala que só no Brasil tem crescido 60% dos evangélicos. Quantos por cento? Eu fico feliz de ver esse número. O que eu fico triste é que ainda a gente não encontra nas pessoas que elas servem a Jesus. Bater a mão no peito e dizer que é evangélico é a coisa mais fácil que tem. Só que a gente prova mais que a gente é evangélico para o próprio Deus do que para as pessoas que estão ao nosso lado. Ser evangélico não é você vir no culto todos os dias, todos os domingos. Ser evangélico, o que é a palavra evangelho? O
que é a palavra evangelho? O que é, Cleito? Evangelho significa anunciar as boas novas. Então, se você é evangélico, você é um propagador da palavra. É isso? Aonde que eu não vejo? Aonde que Jesus não enxerga isso? O único cara que não viu Jesus foi quem? Foi quem? Agora, olha a passagem. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse para quem? Jesus disse para quem? Jesus disse para quem? Que hora que o paralítico falou para Jesus que ele tinha pecado? Senhor, eu estou cheio de pecado. Que hora que o paralítico falou para ele? Que hora que Jesus, que o paralítico conversou com Jesus? Que hora foi isso? Por que Jesus disse para o paralítico: os seus pecados estão? Por que Jesus falou isso? A deficiência desse homem era onde? A deficiência dele estava onde? E o que causou a deficiência dele? O que causou a deficiência dele? Tá difícil? Tá difícil? Tá difícil? Perguntar, tá difícil? As coisas não acontecem, nada anda. Tem gente que chega numa fase da vida e fala assim: tá bom, tá tranquilo, daqui não quero sair mais não. Jesus olha e fala: ué, mas eu deixei tudo tranquilo na sua vida para você deixar tranquilo na vida dos outros também. E como que a gente faz isso? Segurando a ponta da maca. Jesus olha para aquele paralítico e fala assim: os seus pecados estão? Os seus pecados estão? Aí o religioso levanta e diz assim: mas quem que é você para perdoar o pecado dos outros, se não for Deus? Aí ele fala o quê? É mais fácil eu falar para ele que seus pecados estão perdoados, ou para ele levantar, pegar uma cadeira e andar? Então, para vocês entenderem que eu sou Messias, levanta, pega a sua maca e anda. O que aquele cara fez? O que ele fez? Do nada as pernas dele viu o quê? O que estava travando ele de andar? O que estava travando ele de andar? O que trava a igreja de andar hoje? Quê? Que pecado? Aqui não tem nenhum pecador. Olha a cara de vocês, gente. Cheiroso, bonito, bem arrumado. O que trava a igreja de andar? O que trava a igreja de andar? Você percebeu que uma pessoa que é pecadora, ela nunca assume que ela está pecando? Não, aqui não. Isso acontece na igreja do lado, que tem na rua de baixo, dessa aqui, lá embaixo. Um pecador nunca assume que ele está pecando. Por quê? Porque é mais fácil viver essa vida colocando uma capa e dizer assim: a minha vida está boa. Pecado, ele não existe na vida da pessoa quando ele é consumado só, não, irmão. Quando você pensa, você peca. Tem alguém aqui? Eu imagino. Não vou falar isso não, você vai dar. Não, mano, nossa, isso dá B.O., vai dar B.O., isso vai dar B.O. Se eu falar isso, vai dar B.O. Eu já ouvi gente falar assim, ó: por isso que eu prefiro os cachorros. Por isso que eu amo os animais. Alguém já viu isso? Ou só eu ouvi isso? Eu imagino que nesse momento, se o cachorro estivesse no culto, ele pensava assim: é porque eu não falo, amigo. Porque se você pudesse ouvir a minha voz do jeito que eu quero, tipo, ai, sai de perto de mim, cara. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? É mais fácil conviver com um animal porque ele não pode reclamar para você. Agora as pessoas, quando batem de frente com o seu pensamento, as pessoas quando batem de frente com a forma que você quer que sejam as coisas, não, porque o certo é assim. Peraí, se você sabe como se faz o certo, por que você não faz? Não estou entendendo, cara. Se você sabe a maneira correta de se fazer, por que você não faz? Engraçado que você tem sabedoria para ensinar, mas não para viver. Porque viver é difícil. O paralítico, ele só precisava do quê? De uma palavra. Qual era a palavra? Seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Vou falar para a igreja: os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados.
Nós estamos diante de uma igreja que quando começa o culto agora à noite, na reunião, nós sabemos chorar, adorar o Senhor para agradecer ou para pedir, mas não para se arrepender. Porque se arrepender é difícil, irmão. É difícil, sabe por quê? Porque quando você está com a tua mente e os teus pensamentos convictos daquilo que você quer, nada pode mudar. Porque tudo para você está certo. Não, é certa a forma que eu penso, é certa a forma que eu falo. Não, peraí, você não está entendendo. Certo é a forma divina, certo é a forma do reino. E se você quiser continuar seguindo a Jesus, é necessário você carregar a sua cruz. O telhado foi removido. Os homens olharam e disseram assim: ei, tem um homem aqui que você precisa ver. Agora você imagina o cenário, uma multidão ouvindo Jesus. E aí me desce aquela maca assim, ó. Cara, se eu sou um cara que tá na casa, eu fico assim: ué, quem é esse doido aí? Do nada assim, parou a reunião de culto para descer um cara. Não sei se vocês perceberam, mas tem um buraco no telhado aqui hoje. Calma aí, não é agora não, segura aí. Espera um pouco. Esse buraco está no telhado porque... Deixa eu contar. Viu porque o buraco está no telhado? Tem propósito, viu, Michael? Propósito do buraco no telhado, viu? Vocês acharam que vocês tinham quebrado o negócio? Foi só... Ei, o cenário está pronto. Só precisa de uma coisa. Se não tem coração sedento e espírito quebrantado, não acontece. Está na hora de você pegar o nível de conhecimento que você tem da palavra de Deus e começar a colocar em prática aquilo que o Senhor tem ensinado para você. Conhece? Então coloca em prática. Conhece? Então vive. Não, eu sei que fazer. Então faz. Se está precisando somente de um amigo, seja você esse amigo. Estão prontos para pegar esse cara? Então, calma aí, gente, calma aí, pelo amor de Deus. Vocês estão me dando medo, vocês, viu? Você sabe que o maior peso está no meio, né? O de verde. Os caras segurando os braços na perna e deixam a criança segurando o tronco do corpo do menino. O cara. O melhor o pai olhar e falar assim: isso aí, filho, tem que aprender. Segura aí, vou continuar ministrando. Os caras chegaram até a porta. Não entraram por quê? Por que não entraram? Porque estava? Foi. Aí eles tiveram a ideia de subir por onde? Olha a treta que os caras estavam para segurar os caras 20 segundos. Imagina para subir no telhado, irmão. Qual que era a missão dele? Vocês conseguem subir lá em cima? Não. Não, o cara da maca, não. O cara da maca quer ser curado hoje não. Hoje não. Foi. Vou para casa, eu oro e Deus cura. Vocês conseguem subir lá? Sério, consegue? Não, sobe não. Presta atenção numa coisa. Ó. Qual que era a deficiência dele? Qual que é a sua? Não, qual que é a dele? Qual que é a sua? Qual que é a sua? Qual que é a sua? Sabe por que ele sabe qual a deficiência dele? Porque ele não tem movimento. E qual que é a sua? Qual que é a sua? Sabe qual que é a sua? É quando a gente está ministrando aqui e aí Deus fala assim, ó: tem uma pessoa nesse lugar que precisa receber o meu abraço. Essa pessoa, ela conhece a minha palavra, ela já viveu por um tempo, mas ela se afastou. E se afastar não é estar distante da igreja, não frequentando os cultos. Se afastar muitas vezes é estar dentro da igreja e não prestar mais atenção nos cultos. Essa adoração a qual nós profetizamos, dizendo assim: eu estou atrás dos filhos perdidos, não é os que estão lá fora perdidos, é os que estão perdidos dentro de casa. É os que não queimam mais. A palavra diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. A maldade não é aquela que um homem coloca uma arma na cabeça de outro e vai roubar, não. É a maldade que começa na alma. Nada para você tá bom. Tem alguém aqui? Nada tá bom. Só as coisas que você faz que é boa. Tá na hora de a gente sair da posição do paralítico e assumir a posição do amigo. Tem algum amigo aqui? Vocês aguentam por mais quanto tempo aí?
Nós vamos encerrar o culto. Nós vamos encerrar o culto. E vocês vão continuar aí. Ó, Rogério, amém. Já tem um que está querendo desistir aqui já dos amigos. Fala assim, ele não precisa de 4, só 3 segura. Aguenta mais tempo? Aguenta mais tempo? Fica de pé no seu lugar. Ó, presta atenção. Esse paralítico, ele teve o quê? Uma oportunidade. Ele teve o quê? Repita comigo, ele teve o quê? Ele teve o quê? Você vai ter uma oportunidade de fazer diferente agora. Enquanto a palavra de Deus está fluindo, os rios do Senhor está acontecendo, tem gente que está sentado na cadeira e está falando assim, eu não gostei da palavra. Eu não gostei disso. Ó o horário. Ó, estou reclamando. Sabe por quê? Porque você está vivendo muito tempo na terra, irmão. Você não tem mais tempo para o reino de Deus. Você não tem mais tempo para os afazeres do Senhor. E isso gera comichões no seu ouvido. Impede você de alcançar a graça e a glória do Senhor. A pergunta que eu tenho para a igreja hoje é: você é o amigo? Ou você é o paralítico? Você é a multidão? Ou você é o religioso? Tem alguém aqui? Feche seus olhos. Eu quero saber primeiro essa noite se... Segura aí. Se tem alguém aqui que precisa receber um abraço de Jesus. Preciso saber se tem alguém aqui que está na posição do deficiente. Se tem alguém aqui na posição do paralítico, fala assim, cara, pastor, minha vida está daquele jeito, mano. Nada flui, nada acontece. Os pensamentos estão tudo bagunçado. Parece que a emoção ela grita mais do que a presença do Senhor que esteve um dia dentro de mim. Eu não sei o que está acontecendo, mas minha vida está de ponta cabeça. Parece que nada se alinha. O Senhor está chamando esse paralítico. Esse paralítico que está andando pelo vale da sombra da morte, não de uma forma física, mas de uma forma espiritual. O Senhor está chamando essa noite o paralítico que está passando por uns dias difíceis, um tempo difícil, um tempo de dificuldade, um tempo onde parece que para você nada está dando certo. Ei, Ele está te chamando essa noite, sai do seu lugar e vem aqui na frente, irmão. Ele te convida. O paralítico, ele só teve uma oportunidade de quê? De amigos. Ele precisava de amigos. Pastor, a frieza espiritual tem me alcançado. A frieza espiritual tem batido na porta do meu coração. A frieza espiritual tem feito eu travar o meu ministério. Eu não consigo mais caminhar, eu só volto, eu só retrocedo. Parece que nada acontece. Eu só preciso fazer Deus estar comigo. Ei, há uma chama sobre esse lugar. Eu não sei qual a sua deficiência. Eu não sei qual tem sido a sua dificuldade. Eu não sei o que tem impedido os seus movimentos de acontecerem. Mas o Senhor sabe. Mas o Senhor sabe. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Pode descer, desce ele. Vocês vão me ajudar agora. O que está impedindo você de chegar até Jesus? O que está impedindo você de chegar até Jesus? O que está impedindo você de alcançar o Senhor? Será que você anda, mas você não se movimenta? Você não tem mais vontade de fazer nada? Pastor, eu estou cansado. Eu estou cansado dessas coisas. Eu estou cansado de responsabilidades de igreja. Eu estou cansado desse negócio de ministério. Eu estou cansado de tudo isso. Eu só quero viver a minha vida. Eu só quero ter uma vida normal e frequentar os cultos aos domingos. Eu só quero isso. O Senhor olha para você e diz: ei, eu não te chamei para isso. A primeira vez que Jesus teve contato, a Bíblia diz que ele olhou para Pedro. Pedro olhou para ele e disse assim: esse cara. Quando Jesus faz o convite para Simão, ele diz: Simão, siga-me e eu os farei pescador de homens.
primeiro convite de Jesus foi para chamar para ser pescador de homens. O último, sabe qual foi? Ide pregai o evangelho. Você não foi chamado para sentar numa cadeira, você foi chamado para carregar o paralítico até Jesus, irmão. Você foi chamado para ser o amigo, você foi chamado para auxiliar aquele necessitado, você foi chamado para auxiliar aquele que precisa de um abraço. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Espírito Santo, quero ir contigo mais profundo. Jesus, segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Espírito Santo, tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Espírito Santo, quero ir contigo mais profundo. Espírito Santo, segura minha mão, eu sei.